Oi, galerinha, bem-vinda a mais um vídeo. Galerinha, que vídeo diferente é esse? Tinha de câmera frontal, assim? Gente, eu já vou começar esse vídeo com um aviso. Nossos primeiros vídeos, né, o vídeo de hoje, os próximos deste mês, a tia Edna vai estar gravando assim de câmera frontal mesmo, sentadinha. Eu fiz algumas cirurgias durante as férias, né? E eu ainda tô de recuperação. Ainda tô com pontinhos no nariz e no pé. Então a tia tem que ficar bem sentadinha, bem calminha, sem se mexer muito. Nossos vídeos vai dar, né, uma acalmada, porque antes dos nossos vídeos eu tô sempre muito animada, mas infelizmente eu vou ter que fazer esses vídeos mais calminhos, tá bom? Tô só avisando pra vocês não questionarem, né? Porque os vídeos vão ser um pouco mais tranquilos, mas é só por questão de saúde mesmo. Logo, logo tá tudo tranquilo. Acredito eu que até mais cedo eu vou poder, né, estar com a minha rotina como antes, conseguindo andar, conseguindo falar normal, porque a tia tá meio fanha ainda, né? Mas enfim. Bom, era esse aviso que eu queria dar, tá bom? Mas não se preocupe, tá tudo bem. Gente, o vídeo de hoje, né? Vamos comentar agora sobre o vídeo de hoje. O vídeo de hoje tá muito legal, porque é um tema muito importante. Eu sempre digo que a matemática está em todo lugar, mas principalmente nos assuntos desse vídeo e dos próximos que virão, né? Nós vamos falar hoje sobre os múltiplos e submúltiplos da unidade de comprimento, né? Das unidades de comprimento. E que assunto importante. Então, vem comigo, muita atenção, tá bem? Já pega o caderno, já anota o que for necessário, que vocês vão aprender bastante comigo hoje. Bora lá! Múltiplos e submúltiplos das medidas de comprimento. Tá bem, pessoal? O que são medidas de comprimento? Medidas de comprimento é o que nós usamos para medir as coisas. Por exemplo, se eu quero comprar um tecido, eu vou lá na loja e a moça pergunta quantos metros eu quero daquele tecido. Então, um metro é uma forma de medir. Se eu tenho que sair de Uruaçu para ir para Brasília, por exemplo, tenho a distância em quilômetros, né? Quilômetros é como a gente marca essa distância, não é verdade? Enfim, então as medidas de comprimento, elas estão a todo momento ao nosso redor, a gente usa diariamente, tá bem? Vamos lá. Galera, o que é importante a gente saber das medidas de comprimento, né? Eu vou falar das mais usuais, tá bom? Os exemplos que eu vou dar. Então, muita atenção. Nas unidades de medidas, temos uma padrão. Que medida é essa? A medida padrão do comprimento é 1 metro. Tá, Edna, o que significa? Significa que ela é a mais convencional. Significa que é a que nós mais usamos. Significa que ela é o nosso padrão, tá bom? Tá, mas existe só 1 metro? Nananina, não. Vocês sabem bem que não. Temos outras medidas também. E aí, nessa parte que a gente entra nos múltiplos e submúltiplos, né? O que seriam os múltiplos e submúltiplos? Múltiplos, gente, são as medidas maior do que a padrão, ou seja, que atendem a uma escala maior, como, por exemplo, né? Eu já até falei dos quilômetros. Se eu fosse medir a Avenida de Uraçu inteira, né? Eu quero saber quanto, né? Qual a distância da avenida do início até o fim. O que eu precisaria? Eu ia medir em metro? Não, porque é distante, a distância é muito grande. Não tem como eu ir só com metro. Tem como tem, mas demoraria, não seria o mais convencional. O correto seria eu medir em quilômetros, né? Por quê? Porque é algo que é mais apropriado, porque é uma distância muito grande. Então, os múltiplos, né, da unidade de medida padrão, que é 1 metro, são as unidades de medida maior que eles, tá bom? Aí eu deixei aqui separado. Quais são? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. São três medidas que são múltiplos da nossa medida padrão, tá bem? Beleza? São medidas que são maior que o metro. E quando eu quero usar, né, para uma escala maior, eu vou usar uma dessas três, né? Dependendo do que eu for mais necessário. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que a gente usa muito quilômetro, usa bastante.
quilômetro, né? Para medir as distâncias entre cidades, medir o tamanho de uma avenida, por exemplo, mas não significa que as outras também não sejam importantes, tá bem? Então, como vocês estão vendo aí, ó, a parte dos múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro, beleza? Vamos para os submúltiplos, então? Submúltiplos. Tá, os múltiplos, eles são maiores que a unidade de medida padrão. Então, os submúltiplos, eles são menores. Ou seja, eu uso eles, essas unidades de medida, quando eu quero calcular coisas pequenas também. Por exemplo, se eu quero calcular o tamanho de um caderno, eu posso calcular com a régua que a gente tem na escola, né? Aquela régua escolar. Ela está em como? Está em centímetros. Então, o centímetro, ele é um exemplo, né? Ele é menor que a unidade de medida padrão, que o metro, e que nós usamos também para medir. Tá, quais são, então? Decímetro, centímetro e milímetro. São 3 unidades que a gente usa também. Por exemplo, se eu quero saber quanto, né, meu cabelo cresceu em um mês, é uma quantidade tão pequenininha que né, vai ser em milímetro, não é verdade? Enfim, então, essas medidas são usadas aqui no Brasil. Eu digo que a gente, né, nosso cotidiano, né, não falando só do Brasil, nosso cotidiano a gente usa muito centímetro e milímetro, e a gente vê bastante. O decímetro nem tanto, né? Tá. Você pode me perguntar, né, tia Edna, mas é importante saber esse tanto de unidade de medida? Gente, é importante sim, porque a gente tem que sempre usar a unidade de medida de acordo com a nossa necessidade. Como eu falei, a distância entre as cidades é totalmente diferente da forma que quando eu for calcular o metro da minha parede, a distância da minha parede, ou, né, o exemplo do cabelo. Assim, a gente tem que ter noção que cada coisa que eu vou medir vai ter uma unidade de medida que vai ser mais adequada, tá bem? Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre isso, vocês realmente terem consciência dessas unidades de medida, que nós temos uma unidade de medida padrão, que temos os múltiplos, que eles são maiores, temos os submúltiplos que são menores, e que a gente precisa começar a se orientar, a observar qual a mais apropriada para cada momento, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais!